Graça e paz, meus queridos amados em Cristo Jesus. Chegou o frio, né? Como sempre aqui, ventando e chuviscando ao mesmo tempo. Mas vamos fazer a nossa leitura diária. A leitura já é da última leitura diária. São duas leituras que iremos fazer, né? A de sábado e a de domingo simultaneamente. Para que a gente possa compreender e entender aquilo que se propõe na lição da lição 9 desse próximo domingo, aonde estará ali explanando sobre oração, sinal e cura. Essa lição ela tem uma continuidade, né? Tem a parte 1 e a parte 2, e vamos estar trabalhando ali junto com o pastor Carlos César a parte 1. É necessário que se atente para todos os vídeos que foi colocado da leitura diária, para que se compreenda bem a proposta do autor, segundo aquilo que foi planejado e aquilo segundo o qual quer transmitir para os nossos corações. A leitura se encontra em 2 Reis, capítulo 20, que é a de sábado, né? Capítulo 20, versículo 20, aonde a palavra de Deus diz assim, apenas um versículo: quanto mais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o açude e o arqueduto e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? O capítulo 21 e o versículo 9 diz assim: eles porém não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Vamos entender a princípio esse contexto. Ezequias ele estava na iminência de ser invadido pelo rei da Síria. O rei da Síria ele planejou durante anos para que isso acontecesse, porque o rei Ezequias ele não quis mais se submeter às ações e depreciações do rei assírio. Então deixou de contribuir, né, com os impostos ao rei, e não mais faria isso, porque Ezequias ele era voltado a Deus, diferente do seu pai, que se submeteu ao rei de forma que não sofresse sanções, né, por conta da desumanidade desse povo assírio. E por conta disso, o rei da Assíria resolveu subjugar todos os povos judeu na época, invadindo suas cidades. E ele estava tendo sucesso em todas essas invasões, né? Levou aproximadamente aí 7 anos para chegar até Jerusalém, tentando invadir ali o reinado de Ezequias. Nesse período, quando Ezequias soube dessa pretensão do rei assírio de invadir ali Jerusalém, tomar todas as cidades que lhe competia, Ezequias ele foi levado de todas as formas a poder fazer aliança com o Egito, né? E ele não fez essa aliança, ele confiava em Deus, mas se deixou ser persuadido para entregar toda a riqueza da cidade de Jerusalém para o rei da Síria, para que evitasse a invasão, até porque o povo estava muito medo e temeroso. Nem todos tinham uma confiança plena no Senhor. Havia uma divisão na cidade com relação à fé no Deus vivo, de que ele realmente iria cuidar do seu povo. À vista que as outras cidades próximas ali de Jerusalém, elas foram invadidas e tomadas, e muitos morreram, porque a forma que o rei da Síria tratava as pessoas que eles conquistavam era desumano.
Eles tiravam ali a pele da pessoa, cortavam seus membros, qualquer parte do corpo era cortado ali na pessoa viva. Eles penduravam as pessoas em estaca e deixavam como se fosse uma bandeira ao longo do vale, para que todos vissem, né, o poder dos assírios e gerasse medo em toda a nação, em todo o mundo, aonde pudesse chegar essas notícias. Então, Jerusalém estava ali morrendo de medo de tudo isso, e por conta dos outros povos que também eram adoradores do Senhor, os judeus que faziam parte de outras cidades próximas a Jerusalém, onde o rei ali tocava elas, ficaram com medo. Ficaram com medo do tipo, que Deus é esse que não cuida do seu povo? E Ezequias, ele é enfático em dizer que Deus cuida daqueles em que, nas minhas palavras, tem compromisso com ele, né? Então, as outras cidades foram tomadas porque não estavam caminhando com Deus da forma que deveria caminhar. E Ezequias, imediatamente, ele quando assumiu o trono, ele colocou, ele derrubou todos os altares e reconstruiu o local de adoração ao Senhor. Então ele tomou essa iniciativa ali, de fazer tudo isso, e Deus se agradava dessa forma que ele estava tratando as coisas. Isso não quer dizer que Ezequias ele não estava com medo ou temeroso com o que pudesse acontecer com a vida dele ou com a vida de toda a cidade. Ezequias era um homem bom, mas cometia também os seus erros. Não era uma pessoa perfeita como qualquer um de nós, né? Mas ele foi persuadido a dar toda a riqueza, e mesmo assim o rei assírio resolveu invadir. E nesse período, até chegar a Jerusalém, como eu falei anteriormente, 7 anos, o rei Ezequias, ele preparou a cidade para receber esses ataques ali. Construiu um arqueduto, uma das maiores obras de engenharia até nos dias de hoje, né? Se fosse avaliando para os dias de hoje. Ele fez com que a cidade tivesse água suficiente para aguentar o tempo que fosse necessário, enclausurado entre os muros. Os muros foram dobrados em volta de Jerusalém, aonde estava vulnerável, foram feitos muros, e tinha alimentação suficiente. Tanto que o rei assírio, ele bate no peito e diz que manteve, como está escrito na palavra de Deus, o rei Ezequias preso em seu palácio, né? Todos estavam presos ali. E foi uma ofensa muito grande o que o rei acometeu, não só ao povo de Jerusalém, ao Ezequias, mas também ao próprio Deus, desdenhando da força do Deus vivo. E ali Ezequias, quando recebe uma carta daquela natureza, em que o rei iria realmente exterminar todos e que Deus não era nada, ele levou diante do Senhor, no local de adoração, e ali ele fez a oração dele, não uma oração enfática pedindo por justiça, mas clamando ao Senhor para que olhasse as palavras do rei assírio com relação à pessoa de Deus. E Isaías clama por socorro, e o profeta Isaías fala da parte de Deus que o Senhor enviaria um anjo e exterminaria mais de 180 mil soldados dos assírios à noite. E isso aconteceu ao amanhecer. O rei se levanta e vê os seus soldados ali totalmente mortos, sem saber entender naquele primeiro momento. Depois pegou o que sobrou e voltou para Nínive, voltou ali para a cidade de Nínive, até que chegasse o tempo dele e fosse assassinado pelos próprios filhos. E Deus livrou ali o rei Ezequias dessa situação. Mas o maior erro do rei Ezequias, quando ele esteve doente, com aquela enfermidade que já foi falado lá atrás, ele recebeu do Senhor a cura, e deu-lhe 15 anos de sobrevida, né? Você terá 15 anos para cuidar do seu povo e arrumar totalmente a sua casa. Esse arrumar a sua casa, ela é uma palavra dada por Isaías, através de Deus, para que Ezequias cuidasse de Jerusalém e também de sua família. Mas Isaías, ele não se preocupou
com a sua família, né? Ele se preocupou mais com as coisas do palácio, né? Das coisas ali de adoração, e ele pouco se importou com a própria família. Daí Manassés, ele nasce nesse período, né? Manassés tinha nascido nesse período de invasão assírio, e Isaías vem a falecer, tinha passado seus 15 anos, Ezequias, perdão, veio a falecer, tinha passado seus 15 anos que o Senhor tinha dado a ele, e Manassés passa ali a governar com 12 anos de idade, passa a governar. E a história nos fala no capítulo 21, e o versículo 9 deixa muito claro, que Manassés foi um dos piores reis que existiu para o povo de Judá. Foi pior do que seu avô Acás, que era o pai de Ezequias. Muito pior. Então, você vê que Ezequias procura buscar o caminho do Senhor, mesmo cometendo essas falhas graves, mas não se importando com a família, e o seu filho, quando assume, joga tudo por terra, joga tudo fora. É terrível essas situações, né? É terrível. Mas a lição, ela nos traz a questão da oração, né? E o sinal e a cura que Deus dá. Então você vê que Deus ouve a oração de Ezequias, você vê o sinal que o Senhor proporciona a Ezequias, a cura que ele dá. Mas o cuidado, ele tem que ser completo em todos os ângulos. Ele acertou em alguns pontos, errou em outros pontos, e todos acabam pagando por isso. Infelizmente, ele errou nesse final dessa sua trajetória. A gente partindo agora lá para o livro de Isaías, que seria aí a leitura de domingo, capítulo 38, versículo 9 a 22, é uma leitura um pouco extensa, é sobre o cântico de Ezequias, né? Fala da sua maravilhosa cura, o que nós acabamos de falar ainda há pouco. Então a palavra de Deus em Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 9 até o 22, diz assim: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e ser restabelecido. Eu disse em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Perdão, caiu o celular, mas vamos dar continuidade. Como andorinha ou grou, assim o xireava, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para mim. O Senhor, ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens. Inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaram-me a saúde e fazem-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que
tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Interessante esse momento de Ezequias, né? Ele mostra ali um pouco de amargura por deixar esta vida terrena, né? Ele demonstra isso, esse pouco de amargura que ele sente em deixar a vida terrena. O versículo 10, né, fala sobre pleno vigor, meus anos. Ezequias expressou a sua angústia, né, diante dessa realidade do ferrão da morte. Isso é normal, o ser humano é assim, né? Foi feito para viver, mas o pecado trouxe a morte e Jesus trouxe a vida eterna. O 11, não verei ao Senhor, né? Ezequias não queria partir desta vida na qual servia a Deus, e ninguém quer partir desta vida, né? Essa vida, ela é boa quando a gente caminha nos caminhos do Senhor, com todas as ciladas que nos envolvem. Nós somos assim mesmo. E Ezequias tinha essa coisa, né, de querer continuar, de não querer morrer, porque ainda era muito jovem, mas havia um tempo determinado para ele, né? O versículo 14 e 15 expressa o tanto que ele andava oprimido e amargurado, né? Ezequias está resolvido a permanecer fiel, a entregar-se à vontade misteriosa do Senhor, por mais dolorosa que ela seja. Ezequias, ele, de alguma forma, ele passa a entender a vontade de Deus sobre a vida dele. Como eu disse, ele tem essa conotação, né? Mas ele fechou os olhos para o todo à sua volta, né? Para o todo à sua volta. E também ele fala sobre o emplastes aqui, já no finalzinho do versículo, que Deus orienta Isaías a que ele passasse um emplaste na úlcera, na ferida ali, e ali ele foi curado. Deus usa os métodos que aprove a ele para fazer os milagres que são necessários, né? Eu quero dizer, meus amados, que Ezequias, ele estava vivendo uma situação de política muito difícil em seu país, muito difícil. E quando ele corta essas relações políticas, ele sofre sanções, né? Ele resolveu servir ao único Deus e não se sujeitar como escravo para ninguém. E por isso passou por esses momentos difíceis junto com a nação. Mas ele fez a boa escolha. O filho que deveria dar continuidade a isso, Manassés, resolveu voltar atrás e fez pior do que o seu próprio avô, como já falamos. Que nós, nesse momento em que a gente está ouvindo falar sobre oração, sinal e cura, possamos fazer melhor do que Ezequias e nunca fazer semelhante a Manassés. Procuramos a cada dia buscar no Senhor as suas verdades e o seu caminho, o caminho de Deus. E procurar melhorar cada dia mais a nossa forma de pensar, ver e enxergar as coisas como um todo. Deus abençoe meus amados irmãos em Cristo Jesus e que tenha aí uma excelente leitura e que possamos neste domingo, bem próximo, a crescer um pouco mais na graça do Senhor e se manter firme diante das ações do dia a dia cotidiano de cada um de nós. Deus abençoe e ilumine a todos em nome de Jesus e use agasalho porque está frio. Paz do Senhor a todos.